Olá pessoas que me seguem lá no meu perfil do Instagram e agora também aqui no canal do YouTube, né? Só esse é um segundo vídeo em continuidade ao anterior Ementário Espírita, né? Que eu fiz comentários, né, sobre o livro Ementário Espírita, a introdução e o capítulo 1. Então agora é a continuidade, né? Eu vou estar fazendo esse estudo, vamos dizer assim, desse livro, que é uma obra assim que para mim, assim, é muito difícil dizer qual o livro espírita melhor, qual, né? Mas vamos dizer que esse livro em especial, eu tive uma atenção especial com ele, né? Ele me toca de uma forma especial, né? Acho que pela forma como ele aborda os temas, a linguagem, ele não se desvia dos objetivos do espírito, da codificação espírita, né? Isso é que para mim é o mais importante, porque eu sou purista mesmo. Espiritismo para mim é com a codificação. Ele não termina na codificação, claro, mas a codificação de Allan Kardec é imprescindível, e o Ementário Espírita tem essa proposta de esclarecer mais os princípios da codificação, porque se não for assim, para mim não é um livro válido, né? Para mim, né? Eu sou um purista mesmo, e aí eu tive essa ideia de fazer, não digo nenhum estudo, mas comentários sobre o conteúdo, né? Como fiz o comentário da introdução no vídeo anterior e do primeiro capítulo, que justamente que o capítulo 1 foi a súplica do corpo, né? Que é feita uma metáfora como se o nosso corpo estivesse falando conosco, né? O corpo falando com o espírito, ok? E agora o segundo capítulo, chamado Tesouro, está chamando o nosso corpo físico de um tesouro que nós temos. Interessante, né? Então assim, Ementário Espírita, pelo espírito Marco Prisco, né? É psicografado por Divaldo Franco. Então quem está chegando aqui agora no canal é necessário que veja o vídeo anterior, né? Senão vai começar já com o barco andando, ver o Ementário 1, né? Agora é o Ementário 2, né? Eu não vou dizer que vai ser um capítulo por vídeo, depende, né? Tanto que no primeiro foi a introdução e foi o capítulo 1, né? Então, 1 e 2 se refere ao número de vídeos, ok? Então, agora no vídeo 2, coincidentemente, capítulo 2, Tesouro, quer dizer, chamando o nosso corpo de tesouro. Então, eu vou fazer uma pequena leitura aqui, gente. Desculpa, esse óculos aqui tá torto, porque ele quebrou a perninha. Aí eu emendei aqui com um aramezinho, né? Vai ficar meio tortinho, mas abstraiam. Ok? Vamos lá. Então, tesouro, né? Engraçado que no primeiro capítulo, a súplica do corpo, Marco Prisco chama o corpo de jumentinho, né? Imitando, não diga parafraseando não, porque não é uma frase, é uma palavra, né? Imitando Francisco de Assis, que também tinha essa nomenclatura, chamada de jumentinho. É o corpo que carrega o espírito, como um jumento, né? Um jumentinho, né? Uma montaria. Interessante isso, né? Vou dar uma ajeitada aqui, que a câmera está meio inclinada, né? Então pronto, para não ficar torto igual meu óculos, né? Tesouro, né? Respeite em seu corpo o valioso tesouro que Deus lhe concede para a glória da imortalidade, né? Tesouro é um presente de Deus, vamos dizer assim, né? Centenas de trilhões de vidas microscópicas, as células, alternam ativamente para que ele, equilibrado, possa atender aos imperativos da alma. Quer dizer, dentro desse corpo vivo tem milhões de vidas que a gente não enxerga, né? Seres microscópicos, a gente só pensa que causam mal. Não, tem muitos seres microscópicos que são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo, né? Como diz aqui, né? Mantém o equilíbrio físico, né? Bom, milhares de quilômetros de artérias, veias e vasos, que dariam para fazer 2 vezes a volta da Terra, oferecem o mais perfeito sistema de transporte que o mundo conhece, construindo o aparelho circulatório para que a pulsação da vida atinja os mais longínquos pontos da estrutura física em cooperação com você. Interessante. Gente, 2 voltas na Terra e a gente está dentro do nosso corpo. Imagine as artérias, as veias, quer dizer, se botar assim, né? Segundo Marco Prisco, dá 2 voltas. É coisa, de tudo aqui dentro, né? Interessante, né? Ossatura vigorosa sustenta músculos e cartilhagens para que seja possível viver em harmonia com as leis do equilíbrio, né? Os nossos ossos, equilíbrio. Delicado aparelho elétrico vibra em seu sistema nervoso num circuito especializado para que o cérebro atenda às exigências da vida organizada, né?
Quer dizer, o cérebro, ele controla o corpo através de impulsos elétricos, né? Isso aí a gente aprende na escola, né? Quem presta atenção na aula, claro, né? Em cada minuto, mais de 70 milhões de hemácias sucumbem em silenciosa renúncia e, quando envelhecidas, passam pelo fígado, são fisgadas por células especiais em forma de estrela do mar. Que interessante, isso eu não sabia. Que as desviam do sistema circulatório, retirando 85% do ferro vital que são constituídas para encaminhar a medula óssea e contribuir para o nascimento de outras hemácias. Gente, olha que processo complexo. Isso tudo acontece dentro de nós e a gente não tem a mínima noção, né? Mas são imprescindíveis para manter a nossa vida física, né? Interessante, né? O bolo alimentar, ou seja, o que a gente come, né? Conduzido ao estômago, ali encontra ácidos, enzimas que o transformam em mais de 2 dezenas de ácidos aminados para que chegue às células o milagre da vitalidade, a fim de que você possa prosseguir. Então, o que a gente come ainda tem todo esse processo, né? De enzimas e tudo mais. É uma verdadeira máquina perfeita esse corpo, só que orgânica, né? Não com engrenagens metálicas, né? Forrando as paredes do intestino delgado, 5 milhões aproximadamente de vilosidades oferecem passagem a moléculas de ácidos aminados em trabalhos incessantes, sem que você se aperceba, a gente não se apercebe, cooperando com a sua vida, né? A gente não a percebe. No seu corpo, tudo manifesta a sabedoria divina, que elaborou uma forma perfeita para a residência temporária do espírito no processo evolutivo. Mesmo sendo temporária, mesmo vindo a morrer depois, é uma moradia perfeita. Alguns podem estar dizendo, peraí, perfeito não, tem corpos aí que são defeituosos. Peraí que a gente chega lá, né? Porque a ideia é ser perfeito, que Deus não cria nada mal feito. Ou cria, né? Bom, aí ele fala aqui, não o ultraje. A gente faz isso, a gente faz coisas que deixam de ultrajar o corpo. Não os desrespeite, a gente respeita nosso corpo. Acho que está respondendo esse primeiro questionamento que eu lancei aqui, né? Ame-o, vitalizando com um pensamento edificante, capaz de corrigir as imperfeições e de equilibrá-lo para que você possa demorar por mais tempo em seu domicílio precioso, quer dizer, o tempo necessário, nem mais nem menos. Ok? Ofereça-lhe energia psíquica, sem rebelar-se com as limitações de que porventura seja reportador. Então você pode ter limitações físicas, mas a gente sabe, aí são outras questões, né? A gente causa males a nós mesmos, né? Consequência das nossas atitudes anteriores, que pode ser dessa encarnação mesmo ou de encarnações anteriores, né? Olha as reencarnações interligadas, né? A lei de causa e efeito e tudo mais, né? Então aí você tem realmente o esclarecimento necessário para a questão das limitações do corpo físico. Não é que o corpo físico, em essência, deixa de ser perfeito, não. Ele é perfeito, mas vem com limitações porque a gente, através das nossas intempéries, dos nossos erros, causamos isso como consequência no nosso corpo físico, né? Então tá aí. Mesmo que o tenha com poucos movimentos e parcas possibilidades de prazer, ame-o. Então, ainda assim, com o corpo limitado, ame-o, né? Não se gaste com o seu cansaço, não se inquiete com a sua fraqueza. Graças a Deus, por exemplo, eu tenho um corpo, graças a Deus, até o momento saudável. Espero ter merecimento para continuar. Mas às vezes basta aquele cansaço, sabe? Parar de reclamar de cansaço, parar de reclamar, dá uma descansada, depois levanta, sacode a poeira e continua a atividade. Essa é a ideia, né? O que adianta ficar reclamando de cansaço? Perda de tempo, né? Mas a gente reclama, eu reclamo, né? Fazer o quê? Cada espírito, agora é interessante essa frase. Cada espírito tem um corpo que merece e de que necessita. Então, cada corpo é um merecimento e a necessidade espiritual de cada um. Acima de tudo, a necessidade espiritual. Se a fonte das sensações não lhe obedece, se a fonte das sensações não lhe obedece aos caprichos com a volúpia que desejaria, agradeça ao Senhor que lhe corrige o abuso através de valiosas contingências de limitação orgânica. Ou seja, se a gente tivesse na plena atividade do corpo, a gente ainda faria mais coisas que nos rebaixaria mais ainda. Então, muitas vezes essas limitações são necessárias, porém, gente, são temporárias.
né? Mesmo que dure a encarnação inteira, se a gente souber viver bem com elas, fazer as coisas como se deve, não é ser perfeito, não, claro que não, mas realmente não procurar mais problema, no mínimo, a gente já vai ter um corpo melhor na experiência seguinte, né? Isso aqui é importante saber. Se o centro das emoções não lhe concede grandes voos no campo dos sentidos, rejubile-se com o Senhor que o modelou de tal forma que você não rescindirá em novos desequilíbrios, né? Foi o que eu acabei de falar. Se a imobilidade lhe domina alguns membros, aprenda em silêncio e reaparelhe a alma, a fim de que, no futuro, em outras jornadas, ela possa vitalizar esses mesmos membros. Tem a ver com o que eu falei anterior também, né? Você recuperar aquilo que você, de repente, não tem agora, mas recupera se você souber viver bem com isso, né? É difícil pra caramba, falar é fácil, ler é fácil, mas a prática realmente é uma jornada, né? Respeite em seu corpo a vida estuante e bela, que lhe serve de degrau, ó, a escada, degrau evolutivo no roteiro da felicidade plena. A felicidade plena, gente, é a felicidade espiritual, né? Um corpo mesmo limitado, enfermiço ou anormalizado, é o maior tesouro que Deus oferece a um espírito devedor. Quer dizer, um espírito devedor, o corpo é uma forma de saldar as dívidas e ter uma vida espiritual mais feliz posteriormente. Se você o tem jovem, quer dizer, se você tem um corpo jovem, ajude-o. Se desabrochar para a adolescência, mantenha-o. Se repousa na maturidade, conserve-o. Se observa o envelhecido, seja grato. Pô, ficar velho é até uma bênção diante desse mundo com tantos desencarnes na juventude, né? Esse mundo de provas e expiações, né? Ame esse jumentinho, ó, referindo-se ao primeiro capítulo, né, que chama o corpo de jumentinho. Ame esse jumentinho, consoante a expressão de Francisco de Assis, com o caridoso zelo que dedica aos mais fiel dos amigos, pois que constitui sustentáculo para a sua redenção. Não exponha aos perigos do caminho. Não conduza à borda de abismos emocionais. Ó, cuidado com as emoções. Não retenha nas curvas do instinto, que ter instinto é normal, gente. Agora a gente não pode ser escravo dos instintos. Aí é a diferença. Afaste-o de quaisquer aberrações, mas não se detenha somente nele somente fixando a mente. Defenda-o, guarde-o, conservando a facilidade de poder romper mais tarde os liames para flutuar acima das próprias vísceras. Ou seja, gente, cuide do corpo, preserve-o na medida do possível, mas não se apegue a ele. Porque se você se apegar na hora de desencarnar, você vai ficar apegado a ele e vai tornar o processo de desencarne muito mais complicado e doloroso. Entendeu? O que Marco Prisco está dizendo aqui não é para a gente se apegar ao corpo, não é para a gente cuidar enquanto ele está sendo útil a nós, né? Nossa utilidade de crescimento, de evolução. Devemos cuidar bem do corpo, na medida das nossas condições, né? As pessoas podem argumentar, mas nem todo mundo tem condições, é verdade, né? Mas na medida da condição de cada um, cuidar o melhor possível, mas não se apegar ao corpo, não se apegar ao corpo material. Olha essa diferença, viu? É uma coisa assim, tem que desenvolver a sabedoria. Seu corpo é tesouro para a sua alma. Formas desgraciosas expressam a sabedoria celeste em seu favor. Traços belos e anatomia harmoniosa representam responsabilidade e perigo eminente. Porque às vezes você tem, né, o corpo perfeito, bonito e tal, é mais tentação, né? Você tem que usar sempre as coisas boas ao seu favor, né? É bom ter um corpo perfeito, ser bonito e tal. Mas cuidado para isso não se tornar também o seu motivo de queda, entendeu? É aquela coisa, orar e vigiar. E viver da melhor maneira possível, né? Ambos, porém, marcham para o túmulo, ou seja, tanto o corpo belo, bonito, maravilhoso, quanto o corpo que não é bonito, deformado, ambos vão para o mesmo lugar, túmulo ou crematório, né? Que hoje em dia está se cremando muito os corpos, né? Não é mais só o túmulo. Não se entristeça, porém não se envaideça. Quer dizer, se você não tiver um corpo adequado, não se entristeça, né? Por tudo que foi dito antes, né? Por toda a finalidade que é a encarnação e todos os nossos compromissos espirituais que trazemos anteriormente, né? De outras experiências, né? Que não são compromissos poucos, né? Mas também se você tiver um corpo beleza, também não se envaideça. Cuidado com a vaidade, porque senão pode lhe causar problemas agora e nas encarnações futuras você ter um corpo problemático. Não é verdade? Então vamos ter cuidado. Não se entristeça por estar com problema, mas não se envaideça também por estar por cima, né, com o corpo perfeito, né?
Como todos os tesouros, é apenas um instrumento de Deus para a glória da alma, que um dia se despirá, deixando a terra... Perdão, gente. Como todos os tesouros, é apenas um instrumento de Deus para a glória da alma, é um instrumento, né, da nossa evolução, que um dia se despirá, deixando-o na terra para ascender luminosa aos páramos da aventura. Ou seja, iremos desencarnar, o corpo vai ficar, voltar ao pó, né, ou às cinzas, e o espírito se liberta, que esse é o verdadeiro objetivo. Ok, gente? Então é isso que eu queria deixar esse segundo capítulo, tesouro, para vocês, né? Então, assim, respeitem o corpo, cuidem bem do seu corpo, mas também não o idolatrem. Se tem um corpo perfeito, saiba aproveitar em seu favor, né? Cuidado para não se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, e aí em encarnações futuras ter um corpo com problemas, né? Se você tem corpo com problemas, aprenda que nós, né, sofremos as consequências das causas anteriores, né? Então vamos viver bem com o que nós temos e com certeza em experiências posteriores teremos situações melhores, corpos melhores, seremos cada vez mais felizes, porque acima de tudo, gente, não é a felicidade do corpo, é a felicidade espiritual, a felicidade da nossa mente, da nossa plenitude, né? É isso que o Espiritismo vem trazer pra gente, que acima de tudo está o espírito, porque o corpo é passageiro, mas o espírito é imortal, o espírito é que vive a eternidade. E o corpo é um instrumento para que a gente possa avançar, para a gente subir os degraus evolutivos da nossa senda espiritual, né? Da escala espírita, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Lá com o nosso querido Allan Kardec e os espíritos superiores da codificação. Ok? Então a todos aí, um grande abraço, fiquem com Deus, fé em Deus e pé na tábua, como se diz, né? E até o próximo capítulo, né? Não vou dizer até o próximo vídeo, porque o próximo vídeo pode ser que não seja do Elementário, né? Então, até o próximo vídeo e também até o próximo capítulo do livro Elementário Espírita. Forte abraço.